Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho se quiser receber as notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. A falta de conhecimento sobre Deus fez o povo de Israel se afastar dele. Vamos ver sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A Bíblia, ela nos mostra que nós devemos buscar conhecimento sobre o nosso Deus, buscar conhecer mais ao Senhor. Vamos ao nosso tema. Não erre por falta de conhecimento. O nosso texto base está em Oséias, capítulo 4, verso 6, que diz: Eis que o meu povo está sendo arruinado, porque lhe falta conhecimento da palavra. É interessante que Oséias significa salvação ou salvo. Oséias, ele era filho de Bere. Vamos conferir em Oséias, capítulo 1, verso 1, que diz: Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Bere, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Oséias, ele profetizou, como nós vimos no versículo, nos reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, mas também ele profetizou naquele tempo que Jeroboão era rei de Israel, ou seja, do reino do norte. E Oséias, ele está entre os profetas menores devido à quantidade literária dele. E Oséias, ele tinha o foco da sua mensagem no reino do norte, porque a situação do povo de Israel estava muito complicada. Deus estava fazendo através de Oséias uma grave acusação contra Israel. Oséias capítulo 4, verso 1: Ouvi, pois, a palavra de Yahvé, vós, filhos de Israel, porquanto o Senhor tem uma grave acusação a proclamar contra o povo que habita nesta terra, porque não há verdade, bondade, compaixão, misericórdia, justiça, nem conhecimento de Elohim, Deus, sobre a terra. Então nós vemos como era a situação do povo de Israel. Eles estavam na corrupção, eles estavam numa violência. Eles tinham se afastado de Deus, eles não tinham conhecimento e não queriam conhecer a Deus. Os pecados de Israel estavam além dos limites. Vamos conferir Oséias capítulo 4, verso 2. Tudo quanto aparece sobressai é maldição, mentira, assassinato, roubo, furto, adultério, traição, transgressões muito além dos limites. A violência e o derramamento de sangue crescem sem parar. Olha a situação do povo de Israel. Aquele povo, eles estavam vivendo na idolatria. E a situação do retrato do homem sem Deus, de uma sociedade que não quer o Senhor como seu Deus. Deus, ele estava repreendendo, sabe quem? Os sacerdotes de Israel. Oséias capítulo 4, verso 3. Todavia, que ninguém ouse levantar palavra de censura nem de repreensão contra o meu povo, porquanto a minha acusação é contra vós, ó sacerdotes. Uma das funções dos sacerdotes que eles não estavam fazendo era de ensinar o povo sobre Deus, sobre o que agrada, sobre o que desagrada ao nosso Deus, sobre a importância da obediência, da fidelidade. Os sacerdotes, eles eram responsáveis para manter o conhecimento sobre o nosso Deus. Malaquias capítulo 2, verso 7 nos mostra: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua
sua boca deve os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Era uma das funções, mas os sacerdotes também atuavam como juízes, eles tinham diversas funções, mas a função de ensinar, de transmitir a palavra de Deus era justamente o que Deus estava cobrando deles. E nós vemos que aqueles homens, eles não estavam conduzindo o povo de Deus ao conhecimento da palavra de Deus. Como sacerdotes, eles não estavam ensinando, o povo não estava em fidelidade, o povo não tinha misericórdia e nem conhecimento. Eles tinham que manter conhecimento sobre Deus e eles não estavam fazendo. E o povo estava se afastando cada vez mais e mais de Deus. A Bíblia ela nos mostra que nós, eu, você, os pais, nós temos o dever de ensinar os filhos a conhecerem a Deus. Vamos conferir no Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 11, verso 19, que diz: ensinai os mandamentos do Senhor aos vossos filhos, conversando acerca deles quando estiverdes sentados em casa e nos momentos em que estiverdes andando pelos caminhos, ao deitardes e quando vos levantardes para um novo dia. É nossa função. E o salmista, no Salmo 78, ele traz isso também. Vamos conferir Salmo 78, verso 3 e verso 4, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado, não os encobriremos aos nossos filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Nós, como pais, nós temos essa função de ensinar aos nossos filhos. Vamos conferir também no Novo Testamento. Paulo fala em Efésios capítulo 6, verso 4, e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. É nossa função, é nossa responsabilidade. E Paulo, ele traz sobre a avó de Timóteo, sobre a mãe de Timóteo. Vamos conferir? 2 Timóteo capítulo 3, verso 15, porque desde a infância sabes as sagradas letras que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação por intermédio da fé em Cristo Jesus. E nós vemos que Deus, ele traz essa função para nós pais, mas no Antigo Testamento nós vemos que era cobrado dos sacerdotes. E Deus, ele tratava o povo. Vamos conferir Oséias capítulo 4, verso 6, a parte A, que é o nosso texto base, que fala: eis que o meu povo está sendo arruinado, porque lhe falta conhecimento da palavra. É interessante que você pode observar que o conhecimento que estava faltando ao povo de Israel era o conhecimento da palavra de Deus, era o conhecimento sobre quem é o nosso Deus. Deus estava tratando com o povo, mas Deus também estava tratando com o sacerdote. Oséias capítulo 4, verso 6, a parte B, que diz: porquanto fostes negligentes no ensino, eu também vos rejeitarei, a fim de que não mais sejais sacerdotes diante de mim, visto que vos esquecestes da Torá, ou seja, da lei do teu Elohim, ou seja, do teu Deus. Eis que eu também ignorarei os vossos filhos. Como Deus é justo, como Deus é misericordioso. Nós sabemos que Deus, ele não tem o culpado por inocente. Naum, no capítulo 1, verso 3, nos mostra: entretanto, Yahvé demora demais para se irar, ele é paciente e longânimo, mas seu poder é incalculável. Yahvé não deixará impune o culpado
o seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira de seus pés. Eu amo esse versículo. Eu amo esse versículo porque ele traz sempre à minha memória que o meu Deus é um Deus paciente, é um Deus longânimo, é o Todo-Poderoso, mas também mostra que Deus ele não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. E Deus ele tem a forma dele disciplinar. Deus ele tem a forma dele de tratar com o povo. Em Números capítulo 14, 18 ainda afirma: Yahvé é lento para a cólera e pleno de amor, tolera a falta e a transgressão, mas não deixa ninguém culpado sem a devida punição. Uma das coisas que eu sempre falo para o Senhor é que eu quero ser ensinada por Ele. A disciplina do Senhor, ela vem para nos ensinar o que agrada e o que desagrada a Deus. Ela vem para nos ensinar a estarmos no caminho do Senhor, no caminho correto. Mas uma coisa que acontece é que muitos pais nos dias atuais, eles delegam à igreja, aos pastores, aos professores da escola dominical, o fato do ensinamento aos filhos, mas a nossa responsabilidade, ela será cobrada. O Senhor, ele vai cobrar das nossas mãos, porque a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. Nós devemos ensinar os nossos filhos, ensiná-los a amar o nosso Senhor, a honrar o nosso Senhor. Devemos ensinar, assim como Paulo falou de Eunice, que era mãe de Timóteo, e também da avó Lloyd, a avó de Timóteo. Vamos conferir de novo, 2 Timóteo 1:5, que diz: da mesma forma, trago na lembrança a sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em ti. A avó e a mãe, elas eram exemplos para Timóteo e elas não se cansavam de ensinar a palavra, as escrituras a Timóteo. Segundo Timóteo 3, verso 15 nos mostra, olha que interessante, porque desde a infância sabes as sagradas letras que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação por intermédio da fé em Cristo Jesus. Então nós vemos Paulo falando em 2 Timóteo 1:5 que a Lloyd e a Eunice eram exemplos e ensinavam a palavra a Timóteo. E já em 2 Timóteo 3:15 mostra sobre as escrituras. Mostra que Timóteo, por intermédio da fé em Jesus Cristo, ele deveria se fazer sábio para a salvação. É importante nós sempre estarmos aprendendo a palavra, mas também falando da palavra aos nossos filhos, aos nossos vizinhos, a todos aqueles que precisam conhecer o Senhor, e todos, a Bíblia fala, que precisam conhecer a Deus. Deus, ele repreendeu a Israel, pois eles não queriam aprender sobre o Senhor. Isaías capítulo 1, verso 3 diz assim: o boi reconhece o seu dono e o jumento conhece o local onde o seu Senhor costuma depositar o alimento diário. Contudo, Israel não deseja me compreender. O meu próprio povo não age com sabedoria. Eu preciso inculcar na criança o caminho que ela deve andar, a palavra de Deus, mas eu preciso andar no caminho. A falta de conhecimento estava levando o povo à destruição, à ruína, como nós vimos no nosso versículo base. A falta de conhecimento, além de levar à destruição e à ruína do povo, ainda levava este povo a ter ausência de sabedoria. Jeremias no capítulo 8, verso 7 diz: até a segunda
cegonha, no céu, compreende as estações que lhe são determinadas, e a pomba, a andorinha e o grou observam com atenção a época de sua migração. No entanto, o meu povo não conhece a vontade e as ordens de Yahvé, o Senhor. Como o Senhor, ele traz à nossa memória, através da palavra de Deus, que os animais que são chamados de racionais, eles têm conhecimento daquilo que lhe é pertinente, e o povo de Deus não quer conhecer a Deus. A falta de conhecimento leva o ser humano ao esquecimento. Moisés fala isso em Deuteronômio, no capítulo 8, olha só, o verso 11, o verso 14, o verso 19, que tem a mesma conotação, que diz: contudo, tem cuidado em relação a ti mesmo, a fim de que não esqueças do Senhor teu Deus e não deixes de cumprir seus mandamentos, doutrinas e decretos que hoje te ordeno. Só nesse capítulo 8, Moisés adverte 3 vezes o povo de Israel para que eles não se esquecessem do Senhor. A falta de conhecimento leva o povo à ignorância. Efésios capítulo 4, verso 18. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. A falta do conhecimento de Deus leva o povo a ter um coração endurecido quanto ao Senhor. Só que nós sabemos, como nós lemos nos versículos anteriores, Deus, ele não tem o culpado por inocente. Tem pessoas que usam versículo da Bíblia até fora do contexto para falar que, como eles não têm conhecimento, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas a Bíblia ela é bem clara. O povo de Deus tem a palavra, aonde ele deve buscar o conhecimento acerca de Deus, porque a falta de conhecimento, além de levar o povo à ignorância, leva o povo à pobreza espiritual. Jeremias capítulo 5, verso 4 nos diz: então pensei comigo, eles são apenas pobres e ignorantes, ainda não compreenderam o caminho de Yahvé, os mandamentos do seu Deus. Mas nós vemos que Deus, ele tratou com o povo de Israel, ele tratou com os sacerdotes, porque a falta de conhecimento leva o povo ao engano. Mateus no capítulo 22, verso 29, nos mostra o próprio Jesus falando. Jesus respondeu: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Precisamos buscar conhecimento, devemos desejar o conhecimento, devemos desejar aprender sobre Deus, porque o próprio Deus, ele deseja nos ensinar. Isaías capítulo 48, verso 17. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve ir. Olha que Deus tremendo, um Deus que nos ensina a agradar a Ele, um Deus que nos ensina, um Deus que nos conduz. E é interessante que você pode ter certeza, Deus sabe o que é melhor para você. Nós olhamos um momento, nós vivemos um momento, mas o Senhor, Ele é aquele que conhece o ontem, conhece o hoje e está presente no amanhã. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós e Deus deseja que nós o conheçamos. Oséias capítulo 6, verso 6 nos mostra: afinal, o que desejo é o vosso amor e não sacrifícios, entendimento quanto à pessoa de Elohim, Deus.
mais que ofertas e holocaustos. Tem pessoas que preferem ficar fazendo coisas difíceis para agradar a Deus, mas olha o que nós aprendemos, que Deus, ele deseja que nós o conheçamos. Ainda, Deus deseja que conheçamos ele cada dia mais e mais. Deus deseja que tenhamos um conhecimento gradativo, mas constante sobre ele. Oséias capítulo 6, verso 3 nos diz: conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo Yahvé, o Senhor. Olha ainda a palavra: tão certo como nasce o sol, sua vinda ocorrerá sobre todos nós, como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. A terra, quando ela está precisando da chuva e vem aquela chuva até nós, seres humanos, nós ficamos alegres, nós festejamos quando chove. Agora imagina nós que aguardamos a vinda do Senhor, nós que desejamos a vinda do Senhor, nós estamos esperando e crendo, porque a palavra dele nos ensina a nos adornarmos através do Espírito Santo e nos ensina a esperarmos a vinda dele. Deus deseja que o conheçamos, mas o conheçamos como o Deus único, como o Deus verdadeiro. João, no capítulo 17, verso 3, o próprio Jesus mostra: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste, a Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, porque Deus, na sua infinita bondade, no seu amor imensurável, mandou o Filho dele vir aqui, morrer por mim, morrer por você, morrer pela humanidade, para nos aproximarmos de Deus. Nós precisamos conhecer o Senhor, porque quem conhece a Deus através da bendita palavra consegue perseverar na esperança, sabendo que aquele que prometeu é fiel. Romanos capítulo 15, verso 4 mostra: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Oh, aleluias! Vivemos dias difíceis, vivemos numa guerra espiritual. Sabemos que o nosso adversário quer roubar a nossa paz, a nossa alegria, a nossa esperança, mas precisamos conhecer o Senhor, porque Ele é fiel, porque através da palavra, que é a nossa bússola, que é o nosso norteador, nós temos a esperança de morarmos com nosso Senhor. Eu vou começar a concluir. A Bíblia, ela nos mostra que sem conhecimento sobre Deus, nós podemos fazer o que desagrada a Ele. A falta de conhecimento de Deus leva o ser humano a errar, a pecar contra Deus. Não podemos rejeitar o conhecimento sobre Deus como fez Israel, mas pelo contrário, nós devemos buscar, nós devemos desejar e nós devemos crescer no conhecimento. Eu vou deixar na descrição do vídeo os links sobre a Bíblia, um livro confirmado pela história, e também a importância da palavra de Deus. Que o nosso bondoso Mestre Jesus, ele te abençoe grandemente, e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.